José Fernando Marinho Minho, formado em 79 pela UFBA, trabalhou imensamente com o Lelé. Trabalhou na Renurb, que foi a Companhia de Renovação Urbana de Salvador, e na FAEC, que foi a Fábrica de Equipamentos Comunitários, ambas empresas na Prefeitura Municipal de Salvador, vindo a trabalhar também no Centro de Tecnologia da Rede Sara de Hospitais e no Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat, em projetos de interesse social sob a coordenação do arquiteto Lelé, o João da Gama Figueiras Lima. Então, ele trabalha com Lelé de 1980 a 2011, né? Faz uma parceria longa, né, Minho? Muito longa. Tem especialização em gerenciamento de projetos para a Fundação Getúlio Vargas e atuou como professor na Escola de Arquitetura da Universidade de Salvador, Unifax. É professor atualmente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAU, da Universidade da Bahia, Federal da Bahia. Então, esse patrimônio que nos vai falar aqui, né, de memória e de experiência. Minha, a palavra é sua. Eu só faço uma pequena um acréscimo, Nália. O professor Minho também é coordenador do FABER. Ah, né? Perfeito. Eu fiquei com o que ele me mandou e aí eu não li a tua, tá certo, é isso mesmo. Importante. Braço, né? Braço operacional do ensino e da extensão. Bom, Anália, muito obrigado pela apresentação. Eu agradeço mais uma vez aqui a todos que estão presentes, ao Documombo Brasil, ao Documombo Base, ao Grupal, aos colegas da Faber, que têm feito um trabalho assim, primoroso nesse resgate e nessa divulgação e proteção da Ordem do Lelé, né? Quero agradecer aqui também a professora Sheila, que tem se dedicado assim, fortemente por esse trabalho, né? E, enfim, então, vamos tentar aqui fazer uma apresentação sobre o que a gente viu ao lado de Lelé, né? Eu vou falar de Lelé em Salvador, né? Mas vamos também passear um pouco antes de alguns projetos do qual eu não participei, né? Eu entrei na equipe de Lelé em 1980, e, por exemplo, o Centro Administrativo da Bahia, as obras do Centro Administrativo, durante aquele período ainda era estudante, né? Então, mas eu acho que vale a pena fazer assim, um retrocesso para a gente entender, inclusive, esse caminhar de Lelé, né, nas diversas tecnologias que ele estudou e que pesquisou, né? É uma obra em que a gente sente muito bem esse caminhar, essa pesquisa, essa busca, né, por uma linguagem, e uma linguagem que vai depois redundar num sistema de pré-fabricação que vem assim a atender, né, essas expectativas das demandas sociais, né? Então, vamos começar. Bom, para quem não conhece Salvador, e a gente tem assim, a gente vai falar desses pontos, basicamente, né? Alguns objetos aqui no CAB. Aqui nós temos a FAEC, que hoje ocupa ali, onde existe um shopping, né? Do outro lado oposto da avenida, o CTRS, né? E aqui o centro antigo com a prefeitura, né? Temos também a Renove, a usina da Renove, que era originalmente uma usina de asfalto, que foi adaptada àquela função da pré-fabricação. Então, o centro administrativo ele vai estar sendo construído entre 1973 e 75, é quando o Lelé é convidado, né? Essa história nós ouvimos do nosso amigo Roberto Pinho, né? Muito amigo do Lelé, e esteve ao lado dele em várias iniciativas,
E vai ser o Roberto Pinho que vai convidar o Lelé para vir a Salvador para fazer essas obras, né, esses projetos para o Centro Administrativo. Vamos lembrar que o secretário de Planejamento do Estado, naquele momento, era o Mário Pertz, e o governador era o Antônio Carlos Magalhães. Então, o Lelé vem a Salvador para, então, projetar os prédios aqui que estão em vermelho. Então, nós temos aqui a Igreja do Centro Administrativo, hoje a Igreja da Ascensão do Senhor, as secretarias, né, os prédios das secretarias de Estado. E não aparece aqui o centro de exposições, que a gente vai ver, que é aquele prédio que aqui ficou denominado como Balança, né? As secretarias, então, têm o seu projeto iniciado em 73 e o centro vai ser inaugurado em 1975. Bom, é uma imagem da maquete dessa proposta, onde a gente percebe aqui as intenções de Lelé quanto à implantação do projeto, né? As possibilidades, né, que ele apresenta, um aterro sobre aquele terreno acidentado e, de certa forma, com a vegetação nativa. Ele vai buscar, então, proteger essa vegetação e criar essas visuais através dos pilares do prédio, né? Aqui mais uma vista da maquete, onde a gente percebe, então, essa implantação cuidadosa, né? Que é sempre uma característica das obras de Lelé. A gente vai ver, de certa forma, acontecer em muitas situações. Aqui já o prédio, uma planta do subsolo de uma das secretarias, onde a gente vê uma organização aqui de um auditório e essas áreas de apoio, né, onde são depósitos, almoxarifados, enfim, a parte de apoio àquele prédio. O térreo, que na verdade é um grande saguão envidraçado, né, hoje já não se encontra assim, está ocupado por agências até bancárias. Um pavimento de escritórios, né, onde as salas vão acontecer, terraços, né, nas extremidades. Esses terraços, eles têm, na verdade, uma função para ampliação do prédio, muitas vezes. É possível fazer ampliação do prédio para essas áreas de terraço, quando necessário. O quarto pavimento ainda de escritórios, a gente vê a organização da circulação vertical. E o quinto pavimento, que, na verdade, é essa composição de vários terraços com uma área de conforto, né? Com lanchonete ou refeitório. Mais uma vez aqui, um esquema do Lelé, um desenho do próprio Lelé, onde ele estabelece aqui esse sistema, né? Onde a gente percebe os pilares centrais, com essa grande laje, né? Composta por um duto ou uma viga, né? Que percorre toda a extensão do prédio e, acoplado a essa viga central, vão acontecer vigas pré-fabricadas, como a gente vê, vamos ver mais adiante. Os pilares estão colocados a cada 15 metros, né? E vamos ver aqui também esses elementos que são estruturais, essas aduelas em concreto, que são parte da estrutura do prédio, suportando as lajes de piso dos pavimentos. A cobertura, com essa laje cogumelo, e, na verdade, aqui aparecem rampas desenhadas assim na proposta, mas essas rampas nunca foram feitas, né?
Na verdade, existem essas torres de elevadores e de escadas. Esse desenho de Lelé explica, então, o funcionamento das esquadrias do prédio, né? Quer dizer, composto, como eu falei, dessa doela, que recebe, então, uma caixilharia, né? E essa caixilharia, essa janela, protegida por um sistema de frises, né? E, a depender da orientação da fachada, vai acontecer na vertical ou na horizontal, né? Existem comandos, né? Acomodados aqui na lateral dessa duela para o comando externo aqui ainda desenho de Lelé, essa composição de fachada. Nós vamos ver, então, aqui esses desenhos que são clássicos de Lelé. A gente falava com o professor Max, né? Mais cedo, na palestra dele, sobre esse envolvimento com a questão da montagem, da obra, né? Então, todo o projeto de Lelé, nós vamos ver essa preocupação com o sistema construtivo, né? Com como foi pensado, inclusive, a montagem e execução daquele edifício, né? Então, vemos aqui, então, as duelas que pesam 4 toneladas, né? E vão ser, evidentemente, um sistema de pré-fabricado pesado em concreto, né? O único elemento concretado em loco é exatamente esse conjunto de pilares com a viga central. A viga central, evidentemente, utiliza aqui o espaço interno para a distribuição de instalações, né? Esse é um detalhe dessa viga com o pilar aqui. Na verdade, essa estrutura, né? essa ferragem, né? A estrutura da viga, e nós podemos ver aqui a escala, né? Dessa estrutura, né? Então, uma imagem daquilo que é a montagem dessas vigas em balanço, né? Elas são em concreto, evidentemente, mas existem aparelhos metálicos, né? Nessa face posterior da peça, que vão ser soldados em elementos também de espera, né? Na viga principal. Então, podemos ver aqui, inclusive, né? Ferragem, né? Que fica para essa finalidade, né? Para ser soldada a peça. Ainda aqui uma imagem dessa montagem com instalação de uma das aduelas, né? Essa imagem já com pavimentos, essas vigas, essas lajes são lajes protendidas, né? Que vem assim, esse vão de aproximadamente 12 metros de balanço. Então, temos aqui a vista da obra, né? Essas peças foram, na verdade, produzidas por uma empresa que, na época, essa empresa já não existe mais, era a Consic Portuária, né? Era uma empresa especializada em estrutura de concreto. Quase que uma imagem semelhante àquela maquete que nós vimos lá, e aqui a gente percebe muito bem a intenção de Lelé de deixar o terreno em paz, né? O terreno livre de maiores conflitos com a edificação, né? Aqui é a Secretaria da Saúde, já uma foto após a montagem. A gente percebe aqui toda a estrutura do prédio, o tratamento, né, do terreno com essas contenções escalonadas, né, ajardinadas, que permanecem ainda hoje assim. E essa laje aqui, na chegada do térreo,
é uma laje que é pendurada, né? Ela está por esses estais, ou esses tirantes metálicos, que penduram toda essa laje da espera, da chegada do prédio, e é toda envidraçada, né? Mais um aspecto desse prédio aqui já é a Secretaria da Educação. A gente vê quase que em detalhe aqui, quase que a gente percebe aqui, os aparelhos metálicos aqui, não é? Que são aparafusados, né, ou fixados nas vigas e balanços. A gente tem, inclusive, vou botar uma imagem, aqui a gente, entre uma bola e outra, acontece, então, os painéis metálicos, né, que seguem por baixo da viga pré-fabricada, que tem a função ali de distribuição também de instalações, mas seria, inclusive, uma possibilidade de instalar os dutos do ar-condicionado central, que acabou também não acontecendo, né? Hoje, eles utilizam hoje esses sistemas convencionais de aparelhos de ar-condicionado. Essa é uma foto recente, de talvez uns 20 dias atrás, quando nós fizemos uma visita ao centro administrativo com alunos nossos de projeto, né? Esse é o prédio hoje da governadoria. Estão relativamente bem cuidados, a não ser pela questão do ar-condicionado, que fica muito aparente em determinados lugares do prédio, né? Do edifício. Essa é uma foto ainda desse mesmo dia, uma foto de autoria da professora Sheila, né? Onde a gente percebe aquilo que eu falava, né? Esses painéis laterais para acomodar o sistema de ar-condicionado, a duela com os brisos, nesse caso aqui, brisos horizontais, e aquele comando que eu me referi ali, né? Que é possível comandar através dessa haste o movimento dos brisos, né? Bom, e esse projeto é o Centro de Exposições de Salvador, que é um projeto de 1974, que é aquilo que ficou conhecido como Balança, né? É um prédio que tem no volume uma proposta dentro das pesquisas que ele vai fazendo, né? Aqui um prédio estalhado com um balanço de aproximadamente 27 metros, né? Utilizado para auditórios, para exposição de projetos do governo do Estado, e o subsolo é utilizado, ou deveria ser utilizado, para arquivos, né? Do Estado, né? De projetos que sejam ali, ou filmes, ou material de exposição desses projetos. Essa é uma planta do Lelé, o desenho dele. A gente tem, um lado da torre, é uma escada helicoidal, e no outro é um espaço para um elevador. Um anfiteatro conjugado com uma área de exposições, né? Isso é um corte também ainda do Lelé. E aqui, um pouco desse desenho, onde a gente vê a proposta de uma sala de exibição, né? Essa sala de exposições recebe uma luz zenital, que é a luz natural, a cobertura. O prédio ele está interditado, a gente não consegue visitá-lo, né? E realmente é uma pena, porque é um prédio que precisa ter um cuidado especial por conta dos estais, né? Esses cabos eles precisam ser trocados
de tempos em tempos, né, de período de tempo. O que aconteceu também na Lapa, na situação da Lapa, nós vamos ver. Bom, a Igreja da Ascensão do Senhor é uma obra de 75, já próximo do final das obras do centro administrativo. Eu não vou me deter muito, vou passar rapidamente, porque nós vamos ter colegas que vão falar sobre a igreja, né? Sobre o processo, inclusive, de tombamento da igreja, e enfim. Mas é esse elemento que a gente já conhece dos livros, né? Os espaços internos, estrutura. Essa também é uma foto recente da parte interna da igreja. Batistério, né? Bom, a residência do Mário Kertz também é uma obra de 1977, desse próximo período, mas também vai ser objeto de exposição aqui pelo nosso colega Alberto. Então, vamos só fazer referências assim, a esse desenho do Lelé. Como o Haroldo falou mais cedo de manhã, é uma construção que foi feita, toda ela em pré-fabricado. Pré-fabricado, vocês podem perceber aqui nesse desenho, como blocos, né? Pré-fabricado em concreto, como aparece aqui. Mas o Alberto, com certeza, vai se debruçar melhor sobre esse projeto. Então, a Renurb, ela era já uma empresa, aí nós estamos falando já de uma época no momento em que o Mário Kertz se torna o prefeito de Salvador, né, por indicação de Antônio Carlos Magalhães. Naquela época, ainda não havia eleição direta para o prefeito, os prefeitos eram indicados, né? Então, ele, como parte da equipe, né, do Antônio Carlos Magalhães, vai se tornar, então, prefeito de Salvador e vai assumir em 79. Então, esse período da primeira gestão de Mário Kertz vai de 79 a 81. Né? Mas essa referência que é 78 porque, na verdade, muitos projetos já iam sendo estudados pelo Lelé antes, né? E ele já data esses projetos como sendo de 1978. Então, a gente manteve a data que o Lelé considera como projeto. Então, nós temos aqui na usina, que seria a usina de asfalto da prefeitura, que foi transformada e adaptada para a usina de pré-fabricados, ou pré-fabricados de concreto, inicialmente, para Renurb. Né? São fotos, nós vamos ver, do professor Christian Schill, que nessa época era nosso colega lá na Renurb. Né? Nós vemos aqui já em primeiro plano a produção aqui dos pré-fabricados, que são parte do vocabulário, né, dos abrigos de ônibus, e que vão também servir para compor outros mobiliários urbanos. Né? A fábrica ela era, evidentemente, um arranjo, né? E tinha um certo caos, às vezes, né? Mas foi uma experiência, né? E ela vai, inclusive, vai fazendo a atualização dessas técnicas. Mas a gente já vê aqui, por exemplo, um tanque de cura a céu aberto, que é o que ele vai propor para as outras fábricas, até a fábrica da FAEC, né? Equipamentos que são desenhados por ele e pela equipe para fazer o transporte das peças, né? Formas aqui, nesse caso,
formas metálicas do fundo dos canais de argamassa armada para o sistema de saneamento básico de Salvador. Então, essa organização que tínhamos lá na Renurb. Aqui a gente vê formas metálicas das aduelas que formam as escadarias drenantes. Ainda um aspecto aqui dessa área de desforma e do estoque de peças da Renurb. Bom, os abrigos pré-fabricados, então, eles são desenhados em 1978 e vão ser, na verdade, os primeiros elementos pré-fabricados produzidos pela Renurb. Vão compor, inclusive, os terminais de bairro, os terminais de ônibus, que nós vamos ver mais adiante. Então, esse seria o vocabulário de peças assim, desses elementos, desses abrigos. Um pilar simples, um pilar duplo, né? Sapatas, simples sapata para o abrigo duplo. As lajes que já faziam a coleta de água e traziam nela própria o estojo para a lâmpada e o duto, na verdade, que comunicava-se com a laje e fazia, então, a drenagem da cobertura pelo pilar. É uma estrutura bastante resistente. Nós ainda temos, em alguns pontos da cidade, abrigos desses ainda. Aqui está, então, o abrigo simples e o abrigo duplo. Né? É um espaço aqui, aproximadamente 2 metros na verdade, 5 por 5, né? No caso do abrigo duplo, e aproximadamente 2,5 metros de cobertura no abrigo simples. Né? Então, um desses abrigos, uma foto da época, a paisagem da Orla de Salvador, né? Esses abrigos continham, inclusive, umas ranhuras no próprio pilar para a aplicação ali do sistema de comunicação visual, né? Com as linhas de ônibus que se transitavam ali pelo local. Então, me referi a esse abrigo que nós vimos há uns 10 dias atrás, um dos bairros de Salvador, e tiramos fotos numa visita que fizemos com a professora Sheila a Desal. E numa das avenidas, na volta, encontramos esse abrigo já bastante assim, mal cuidado, né? Com a sua ferragem aparecendo, mas é uma estrutura bastante robusta. Algumas cidades do interior e estradas ainda que vão ao interior do estado, a gente encontra também alguns desses abrigos. Mas eles deram origem, por exemplo, a mobiliário como posto de polícia, né? Então, um conjunto de 2 abrigos duplos forma, então, esse elemento que contém ali um pequeno depósito sanitário e a área de trabalho para os policiais, né? Como esse aqui, numa situação na Orla de Salvador. Esse já não existe. Né? A polícia já não utiliza mais esse tipo de estrutura. Mas tínhamos também desenhados, e foram feitas algumas também, dessas estruturas que eram assim, estruturas para música, né? Por exemplo, na área do mercado modelo, nós vamos ver, nós temos as pessoas, né? Os artistas populares que se apresentam ali, né? E houve aqui, então, o interesse de se promover a construção ou a proposta de um pequeno palco, né?
e uma outra estrutura no fundo, onde os folhetos, né, com as músicas eram vendidos, comercializados. Como aqui, por exemplo, exatamente na área do Mercado Modelo, na Praça Caiu. Outras propostas foram essas que nós vemos aqui, em dezembro, que é uma proposta para a banca de revistas, né? Também. Os terminais de ônibus faziam parte já de uma proposta. Quando o Lelé chega à prefeitura, já existiam alguns projetos da administração anterior, administrações anteriores. Existia, naquele momento, um projeto de transportes que era patrocinado pela Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, a EBTU, que era o Transcol, né? E já havia, inclusive, a implantação de alguns desses terminais, um deles, o terminal de Aquidauana, que foi projeto do arquiteto Firmo Azevedo e do arquiteto Carl Raumschild, com os quais eu até trabalhei e participei desse projeto do Aquidauana, mas que está sendo desmontado, já foi desmontado. Mas esse aqui é um terminal da Barroquinha. Foi a primeira obra realizada pela Renur. E foram os primeiros abrigos a serem concretados, a serem usinados, né, para essa obra. É um terminal que fica no que seria uma extensão da Baixa dos Sapateiros, né, próximo do Centro Histórico de Salvador. É essa situação em que ele se encontra. É uma rede, na verdade, de terminais que faziam a ligação do centro antigo com os bairros através de ônibus circulares, né? Essa era a proposta. Aqui um outro terminal, esse já no que seria hoje o Centro Novo de Salvador, na região que se denomina Iguatemi, pelo shopping center que existe ali, embora hoje já não seja mais denominado assim, e que existe ali a rodoviária de Salvador, que ainda é a rodoviária que serve a cidade que liga ao interior do Estado, mas deverá ser desativada ou deverá ter uma outra finalidade, porque o governo do Estado está construindo esse projeto para uma nova estação rodoviária. Mas esse é o projeto de Lelé para uma estação de transbordo, né, que liga, evidentemente, a malha da cidade à rodoviária e ao transporte interestadual. Ainda aqui também a utilização dos abrigos, né, e, evidentemente, a passarela que liga lá ao terminal principal. A estação de transbordo da Lapa está inserida nesse projeto da escola. É um projeto de 79 e foi um primeiro projeto, na verdade, então, quando eu integrei na equipe de Lelé, fui participar da equipe que fez, né, desenvolveu o projeto, que detalhou o projeto da estação. Essa aqui é uma imagem da maquete, né, onde a gente vê aqui o entorno constituído, então, pelos bairros dos Barris. Aqui, do lado oposto, nós vamos ter o Largo da Piedade, e aqui atrás o Convento da Lapa e a Avenida Joana Angélica, né?
Então, essa região é bem próxima do centro de Salvador. Hoje, a intenção inicial era realmente ter a chegada dos ônibus dos bairros, né, que fariam, então, a ligação com ônibus circulares que daqui sairiam para o centro da cidade, né. Hoje, existe aqui uma estação de metrô que faz essa ligação, né, com a rede, né, metroviária. Mas a estação está passando por um problema grave, né, que é a construção de um shopping center sobre ela, né. É um certo absurdo, né, que ocorre, mas não se tem controle sobre isso, né. O Lelé fez, inclusive, um projeto para, inclusive, impedir que se fizesse qualquer outro projeto que viesse a ser uma solução mais indesejável, né? Porque já não é bom ter qualquer edifício aqui por cima, né? Mas ele cedeu a uma proposta de que o shopping em cima da estação geraria recursos para a sua própria manutenção, enfim. Mas o projeto dele não foi aceito e sabemos que existe um projeto sendo executado. Aqui é uma imagem já antiga da estação, né, com a entrada e a saída, né, dos ônibus através desse viaduto estaiado. Um aspecto aqui da estação, a gente também vê toda essa estrutura, assim como nós vimos, né, lá no centro de exposições, né. Ela também vai experimentar aqui esse tipo de estrutura, né. E um desenho dele, onde ele explica aqui a organização do edifício através de pré-fabricados de concreto, né, que, nesse caso aqui, esse balanço da estação acontece em duas fases, né. Nós temos uma fase com esses pré-moldados que vão se apoiar através de uma rótula, né, na torre, nesse ponto aqui, né. Então, é uma rótula e está explicado por que é uma rótula, né, porque nós temos o trabalho dos cabos, né, dos estágios, né, não poderia ser rígido, evidentemente, e um outro estágio, aumentando o balanço desse trecho da estação, e se apoia também no pré-fabricado anterior. A estrutura aqui de apoio de toda essa estrutura estaiada são esses elementos concretados também em loco, onde acontecem as escadas rolantes. O prédio ele tem trechos em que os balanços são duplos e trechos em que o balanço é simples. Nesse caso aqui, nós temos um apoio Weber, né, de encontro com a estrutura das escadas. Aqui um desenho que mostra esse vocabulário, assim, né, os tipos de peças que vão ser usadas, né? Essas vigas, elas são vigas, na verdade, concretadas em loco, também os pilares, né? E, por sua vez, vão receber essas lajes em pi, né, em nervura dupla, assim, e vão fazer a pista, né, vão suportar, na verdade, as placas de piso da pista, né. Outros elementos vão seguir para a rede de drenagem dessas pistas, né. Aqui, mais em cima, aqueles elementos que nós vimos anteriormente, os estágios, né, e as lajes de piso e as lajes de cobertura, né, com elementos que são, na verdade, placas de piso, né, que a gente vê aqui, e lá em cima, placas de proteção contra a insolação, né, ou melhor,
para formar um colchão de ar que reduza a temperatura nas coberturas, né? A estação vai utilizar também de pré-fabricados lá na verdade, dos abrigos pré-fabricados, né? Aqui um aspecto da obra, né, desses elementos pré-fabricados. A montagem, né, através de guindaste, evidentemente, a escala a gente pode perceber aqui, o montador verificando os espaços de montagem, as folgas, né? Então, e a estação se comunica, na verdade, através de escadas rolantes com esses bairros periféricos, né, as saídas. Então, o mastro, né, também com seus cabos, né? A gente tem aqui desenhos do Lelé explicando essa estrutura, né? Na verdade, uma solução muito sofisticada, né? Porque não existe simetria, né? A carga ela está praticamente toda em uma placa do mastro, né? Então, há que ter também alguns outros estágios mais poderosos que fazem, então, esse contraventamento, ou melhor, fazem um equilíbrio, né? Procuram um equilíbrio, né? Fazendo uma coragem no lado oposto, né? do viaduto. A solução se explica por não haver, na verdade, nenhum obstáculo, como a saída da estação ela é quase que um funil, né? Então, não existe obstáculo aqui na parte inferior do viaduto para a saída dos ônibus, né? Ou melhor, a entrada, na verdade, de parte deles. Mas uma parte da RENURB vai trabalhar integrado a essa questão dos transportes, como já falei anteriormente, mas Lelé vai propor um sistema que ficou chamado como bonde moderno, né? E essa proposta, ela, na verdade, vai se ampliar na segunda gestão do Manifesto e seria utilizado no lugar do que nós temos hoje como metrô, né? Nas avenidas de Vale, próximas à malha de Salvador, né? Seriam, na verdade, bondes com escalas diferentes, no caso do bonde a ser utilizado no centro da cidade. Nós vamos ver um desenho que o Lelé propõe, mas aqui a gente tem antes um mapa da cidade de Salvador com essa distribuição. Talvez vocês não consigam ver bem pelo tamanho aqui do mapa, mas a proposta era que nós tivéssemos aqui a BR e a Avenida Paralela servida por um sistema de bonde, sim, mas com um sistema mais robusto. A Estação da Lapa está aqui, né, ligada ao sistema por ônibus que seriam ônibus circulares, assim como em outros pontos da cidade. E daqui sairia também ônibus circulares para o bairro da Calçada e para o subúrbio. Esse era um projeto integrado, pensado para ser integrado. E o bonde que seria utilizado no centro da cidade teria esse aspecto, né? Uma perspectiva de Lelé da Praça Municipal, né? Ele chegou a desenhar uma proposta, né, comparando o que seria um ônibus convencional, a altura de um ônibus convencional, de um bonde tradicional
e do veículo proposto, né? Então, um veículo com a possibilidade de um desnível de 40 centímetros para a calçada ou para a via pública. Mas o sistema não conseguiu se efetivar por uma série de razões, né? Questões, por exemplo, das tarifas do sistema, discussões com as empresas de ônibus, enfim, sempre muito complexo, né? Se tratar com esses sistemas dos modais urbanos, né? As empresas de ônibus. E, então, a Renurb, ela tinha também uma outra equipe, vamos dizer assim, especializada na infraestrutura urbana, como eu poderia dizer, seria engenharia de tráfego, drenagem e pavimentação. Nós tínhamos lá uma equipe de engenharia capaz de fazer todos os projetos necessários, né, para a infraestrutura da cidade. Conta Roberto Pinho que quando o Mário Guedes convidou o Lelé para ir a Salvador, já participar da equipe, ou melhor, dirigir, na verdade, o departamento técnico da Renurb, Lelé era o coordenador técnico da Renurb, o Lelé vai, então, fazer um voo de helicóptero pela cidade, porque Lelé não conhecia tão bem em Salvador, apesar de ter feito aqueles projetos do centro administrativo, mas que eram bastante localizados numa área, inclusive, nova de Salvador. Mas ele vai sobrevoar a cidade e depois o prefeito vai perguntar ao Lelé o que Salvador precisava. Essa foi o primeiro contato de Lelé com a cidade mesmo, né? A cidade na sua completude, na sua complexidade. Então, Lelé vai responder ao Mário Guedes que a cidade precisa de drenagem. Uma resposta que já mostra para que ele veio, né? Então, ele não veio para fazer prédios, né, palácios para o governo do Estado, da prefeitura. Ele veio, naquele momento, fazer projetos de interesse para a cidade de Salvador. E ele vai, então, concentrar essas ações de drenagem, de saneamento básico, numa região da cidade muito pobre, né? Pobre de toda sorte de recursos, né? Não só de drenagem, mas também de transporte público, de escolas e de mobilidade também. Então, é a bacia do rio Camorugipe, esse rio que nasce na proximidade do bairro de São Caetano, em Salvador, e vai desaguar na região do Rio Vermelho, né? Então, ele percorre boa parte da cidade e, na verdade, ele vai desaguar quem conhece Salvador sabe, no bairro do Costa Azul. Outra perna vai ser depois construída, ou melhor, ligada a ele, que é o Rio Ucaia, que vai sair lá no Rio Vermelho. Mas essa bacia do Rio Camorugipe, ela vai banhar 22 bairros, atinge 500 mil pessoas, com renda familiar naquele momento entre 1 e 2 salários. O programa de saneamento básico listava essas ações: legalização da posse da terra, saneamento básico de usuários e encostas, estabilização das encostas através de muros de arrimo, implantação da rede d'água, instalação elétrica complementar, criação de sistema viário nos vales para os sistemas básicos de transporte público, coleta de lixo com urbanização mínima. Não havia, na verdade, dinheiro, né? Era o dinheiro do Banco Mundial, não havia recursos para a construção de novas habitações, né? Então,
vai se fazer esse tipo de ação, considerando, inclusive, que a habitação não é só, na verdade, a casa, né, em si, esse todo esse conjunto, né, de elementos, né, de facilidades, né, de necessidades que são evidentemente, devem ser supridas pelo poder público. Né? Eram duas ações que se faziam naquele momento: o programa Prefeitura dos Bairros, foram criadas as prefeituras de bairro, e a Companhia de Renovação Urbana, que tinha, então, as duas unidades, que era o escritório técnico e a usina de pré-fabricados, né? Como está aqui. Então, nós tínhamos esse escritório com todas as disciplinas ali que eram necessárias para desenvolver esses projetos, e a usina de pré-fabricados. Esse desenho também é clássico, né? Vários projetos, ele apresenta o que seria essa topografia de Salvador, né? E como se entende os fenômenos que ocorrem entre as encostas e os vales, né? Então, fica claro, então, a ocupação dessa região de encosta após a ocupação das cumeadas, o que resta é a ocupação das encostas, e, posteriormente, quando o vale já está assoreado, né, a ocupação também nessas áreas alagadiças por habitações muito precárias. Né? Essa é ainda o aspecto de muitos dos bairros de Salvador, né? A cidade cresce dessa maneira. Então, o problema ainda está posto. Né? Não, as ações que foram feitas naquele momento pela Renúrbia não tiveram continuidade. Né? O sistema, na verdade, foram feitos durante algum tempo, até depois da saída de Lelé da Renúrbia, ainda foram feitos muitos quilômetros de canais e escadarias. Mas isso é uma necessidade constante, né? Enquanto essa realidade permanece, a realidade desse tipo, né? E que encontrávamos em bairros como Bom Joá, por exemplo, né? De uma precariedade dessa maneira, né? Casas muito frágeis, né? E toda sorte de detritos, né? Ocupavam o fundo desses bairros. Né? Então, Lelé vai fazer a seguinte, vai escrever esse parágrafo no livro da Escola Transitória, onde ele esclarece que, no plano físico das favelas, a precariedade, a singularidade na organização dos assentamentos e a peculiaridade geográfica e topográfica de cada local inviabilizam, a priori, a aplicação de métodos tradicionais de drenagem saneamento básico, quer pelos altos custos econômicos, quer pelos problemas sociais gerados pelo próprio trânsito de equipamentos pesados, que determina a remoção de um grande número de habitações. Então, vai daí, exatamente dessa colocação que ele faz, que vão surgir os sistemas leves, né, e pré-fabricados de argamassa armada. Então, nós vemos aqui o desenho dele, desse sistema de peças que vão compor os canais, né, que vão ser construídos no fundo desses vasos. Né? Então, basicamente, duas peças, né, uma peça de fundo, uma peça lateral, e, na verdade, uma viga que é concretada em loco, para consolidar todo o sistema. Então, essas peças leves, né, com peso em torno de 120 quilos, seriam, na verdade, transportadas manualmente, como nós vamos ver mais adiante. Então, aqui já é uma imagem da usina da Renúrbia com um protótipo, né, uma montagem desse conjunto de aduelas, né, os canais, né.
aqui uma peça carregada, né, de fundo de canal, e o estoque, né, dessas peças. Eu peço, inclusive, ao pessoal que me sinalize, por favor, Nária, quando eu estiver, assim, próximo de terminar, ou se eu estiver invadindo aí o horário. Aqui essa imagem também é clássica, né? A gente encontra em vários livros. Os nossos colegas pesquisadores também conhecem bastante essa imagem, onde a gente vê aqui uma turma, né, de operários montando essas argoelas, né? E a gente percebe aqui em cima uma travessa aqui, ancorando, né, as casas, né, que tão frágeis, que são qualquer maior compromisso aqui com o terreno pode resultar na queda, né, ou na demolição, ou no arruinamento de uma dessas casas. Então, por isso é que é possível, que não seria desejável, evidentemente, que entrar aqui com equipamento pesado, tá? O que destruiria toda essa malha de casas, né? Esse é mais um aspecto da montagem, enquanto uma turma vai na frente fazendo a limpeza, né? Outra vem atrás já montando o canal. O aspecto final é esse, né? O canal ele pode ser coberto, mas pode ser também deixado aberto, inclusive. Foi projetado um carrinho que podia passar através desses trilhos, né? A viga de bordo do canal, ela tem uma possibilidade não só de apoiar peças para a sua cobertura, mas também de apoiar um carrinho, a exemplo de um carro desses de manutenção de via férrea, né? O carrinho teria a finalidade de fazer a manutenção, a limpeza dos canais. Aqui a gente a gente está a 15h03. Eu queria te chamar a atenção do horário, porque eu queria que houvesse perguntas e conversas. Certo, então vamos ter que correr bastante, porque a obra do mestre é bem grande. A gente tem até 3h30 para fazer todas as perguntas e conversar contigo, só para você ter uma noção de tempo. Temos mais 26 minutos, tá bom. Então, esse é o aspecto aí da urbanização completa. Aqui as peças agora de escadaria drenante, que vão ser essas pequenas galerias que vão se conectar com os canais de fundo de vale, né? Mais uma fotografia do Christian Schill, dos protótipos da usina, né? Uma pré-montagem desses elementos. Aqui em maquete, ainda em maquete aqui, e a forma metálica, né, de produção dessas elementos. O aspecto, a situação que se encontra é essa, ainda em muitos bairros, né? A escada moldada na terra. Um aspecto aqui já da montagem desses elementos, ainda a montagem das argoelas, e aqui o aspecto final da escada já com a sua cobertura, servindo aí de maneiras que de uma escada segura, né, para a mobilidade dessas comunidades. Né? Aqui há que se pontuar, né, o desnível de uma escada dessa enorme. Né? Uma situação dessa. Aqui ainda a pequena galeria fazendo a conexão com o canal, a urbanização que é feita a partir daí, né? E nós vamos ter aqui imagens dos terminais de bairro com as escolas que foram feitas, o Haroldo falou sobre isso, mas também havia necessidade de fazer a arrimação, né? O Lelé propôs 2 tipos de pré-fabricados, um muro de arrimo em L, na verdade, a peça em L, com um muro de gravidade, né? E aqui um muro com elementos como estacas, mas também em argamassa armada, né?
Então, aqui a gente vê a aplicação de um muro desse ao longo assim, de uma encosta de um dos bairros. A FAEC vai surgir, então, em 86, já na segunda gestão de Mário Kertz, e ela é a fábrica de correntes comunitários, e segundo o Roberto Pinho, e como ele, na verdade, registra isso no livro que foi editado, não é? Em conjunto com o Roberto, o Giancarlo Latorraca, e que vão, então, fazer aquele momento ali do livro, o Roberto, em algum momento, ele fala sobre a intenção da fábrica se tornar uma fábrica de cidade, na verdade. A intenção era mudar certos conceitos, né, dentro da cidade de Salvador, com relação às obras públicas. Então, à vista da FAEC, da fábrica, a fábrica ela vai ser feita e montada a partir de experiências já do Rio de Janeiro, né, na fábrica de escolas lá, já vem fazendo a atualização desses sistemas. Mas, antes disso, a fábrica de Abadiânia, né? Entre o final da Renove, quer dizer, o final da participação de Lelé na Renove, o início, a FAEC, Lelé vai se dedicar a Abadiânia, como já foi falado pelo Haroldo, né? Então, essa é a fabriqueta de Abadiânia, e aqui é o desenho de Lelé do vocabulário dessas peças das escolas que foram iniciais, não foram escolas térreas que foram pré-fabricadas segundo esses elementos. Aqui o shed mais complexo, naquele momento. Depois Lelé vai fazer nova proposta, já para a FAEC, já para Salvador, né? Então, a gente vê nessa imagem o sistema da escola em 2 pavimentos, com um shed diferente já, né? E aqui as peças em separado, né? A novidade era que nós tínhamos um desenho novo para o shed, e basicamente uma viga de piso, um novo pilar para o segundo pavimento, lajes de piso e placas de piso para esse pavimento. Então, é nesse momento que são feitas as escolas, né? Aqui, inclusive, com os painéis do Lápis do Cão, né? Nos bairros de Salvador, sendo, inclusive, diferente das do Rio de Janeiro, né? Aqui em Salvador, todas elas eram em 2 pavimentos, pela questão das dificuldades de se achar, né, nas comunidades área para essas escolas. Né? Aqui já é uma escola maior, que foi feita pelo governo do Estado, havia também convênios da prefeitura com o governo do Estado, um outro aspecto, mas Lelé também fez, nesse momento da FAEC, um convênio com o governo do Estado para a produção de creches, né? E ele vai desenhar todo um novo sistema baseado em peças que formavam esses elementos assim em abóbadas, né? E é o que a gente vê aqui também com painéis do aço. Também houve o estudo de hospitais, nesse caso, 3 hospitais da rede SARA, que naquele momento tendia a crescer, existia só o SARA de Brasília, e a proposta era fazer o SARA do Maranhão, o SARA de Salvador e o SARA em Curitiba. Todos eles também em pré-fabricados de argamassa armada, e foi desenhado, inclusive, um sistema específico para isso, né? Já com uma duela para a parte superior do shed e argamassa armada também. Aqui está, então, o sistema como protótipo. Mas não foi adiante, e depois a gente vai ver mais adiante o que ocorreu. Também houve uma colaboração de Lelé com Lina Bobardi, né? Aqui são peças pré-fabricadas de argamassa armada para utilização em recuperação de imóveis no centro histórico, né? E essas contrafortes, né, que eram compostas de placas em argamassa armada preenchidas com concreto no local da obra.
Ainda o centro de Salvador, e a gente vê aqui ainda a proposta do bonde moderno, desse desenho, que já era o desenho na época da FAEC. Naquela época, o governo do Estado não cedeu o Palácio Rio Branco para a sede da prefeitura. Então, Lelé propôs o prédio, que é a sede da prefeitura, um prédio que foi feito em 14 dias. Né? Esse prédio em estrutura metálica, leve, e que está lá até hoje, né? Embora com outras cores, né? Com outro tratamento, e a prefeitura tem mantido o prédio e acho que eles têm intenção de manter o prédio ainda, pelo menos por essa gestão, me parece. Ainda aqui um aspecto dessa obra. Mobiliário urbano também, já aqui em pré-fabricado já na massa armada. Mobiliário urbano ainda, né? No caso aqui, os sanitários públicos, compostos por 2 painéis de argamassa armada, e tinha esse aspecto com elementos de metálicos, né? Foram utilizados alguns em algumas praças de Salvador. As passarelas também são dessa época, e as passarelas, eu acho que nós vamos ter também o nosso colega Márcio, que vai também falar sobre esse elemento que foi abraçado pela cidade de Salvador, e é um dos projetos que Guilherme mais gostava, até por isso mesmo. Aqui nessa configuração da passarela, ligando aqui duas laterais, uma avenida de bairro, uma avenida de vale, que corresponde a essa ligação entre bairros, que foi, na verdade, cortada, né, pelas avenidas. Né? Aqui, os ônibus convencionais, aqui já o sistema proposto para esse VLT, ou esse bonde, no fundo dos vales. Me referi, então, a essa configuração também aqui, já na Avenida Monocô, onde a gente vê a ligação entre esses 2 comeados, né? E as passarelas e as rampas, né? Ligando, então, as paradas de ônibus. Essa foi a primeira passarela no Imbuí, mas foi construída por uma outra razão. Não havia aí a proposta ainda do transporte de massa, era uma questão de uma exigência da população com risco de atropelamento nessa avenida de grande fluxo. Aqui já no bairro da Barra, ligando shopping com essa área que também é bastante movimentada em termos de fluxo de pessoas e de carros. O Centro de Tecnologia da Rede Sara vai se consolidar, né, a partir de 94 e vai até 2009, quando o Lelé sai do centro, né, pela razão de não existir mais, vamos dizer assim, encomendas ou projetos que justificassem ali a sua permanência. Esse é uma planta também conhecida do centro, onde nós temos aqui o hospital e o CTRS com suas oficinas. Né? A metalurgia pesada, a metalurgia leve, os pré-fabricados, plásticos e marcenaria. Havia uma proposta, assim, uma intenção de ampliar o centro, mas isso não ocorreu. Né? A criação de biblioteca, de áreas de eventos e de congressos, de reuniões, de salas de ensino também. Então, é isso que hoje ainda existe lá, embora o CTS já esteja desativado, não tem nem mais esse nome, hoje é Núcleo de Apoio Técnico, as máquinas já foram todas elas leiloadas, né? E não sabemos o destino dessa estrutura aí. O hospital, e aqui a gente vê, então, uma passarela que foi feita lá nessa época, já uma nova versão da passarela, que provavelmente o professor Márcio deve se referir. Ainda o CTRS com as suas oficinas, a gente vê os pátios, né?
e aqui a oficina de pré-fabricados. Uma vista do interior do escritório técnico, essa era a circulação do escritório, ficávamos aqui com a equipe técnica, e onde o Lelé também tinha a sua sala, e com a vista para essa grande oficina, com as suas máquinas de dobra e corte, enfim. Aqui a metalurgia leve, a outra oficina, e especializada, na verdade, em mobiliário de hospitalar, que era outra ocupação de Lelé, desenhar todo, inclusive várias versões, né, da cama-maca do hospital, e essa aqui, toda ela, na verdade, automática, né, e em aço inox. Tínhamos também lá uma oficina de pintura eletrostática, né, com tratamento da chapa e tal, era uma coisa bastante bem organizada. Aqui a nossa, naquele momento, né, a do CTRS, a oficina de marcenaria, e a oficina de plástico. Lá tínhamos a injetora de plástico, inclusive fabricávamos os moldes, né, para os elementos que seriam produzidos ali, como elementos de caixas de alto-falantes, elementos as próprias rodas das camas-macas eram tudo injetado e outros elementos. A oficina de pré-fabricados, uma pequena imagem, mas a oficina ela era muito, muito, muito bem assim, eficiente, né? Era realmente a fábrica mais era a última versão, né? Melhorada e muito melhorada das fábricas de pré-fabricados. A gente poderíamos fazer 3 peças por dia com uma forma, porque em outras situações, às vezes, uma forma, nós levávamos, às vezes, uma semana para fazer uma peça e com a sua total cura, né? Aspecto aqui de uma vista aérea do hospital, uma escolinha, o corpo principal do hospital. E aí foram muitas obras, a gente não vai se deter sobre elas todas, mas o Hospital de Salvador aqui, o de Fortaleza, o de Belo Horizonte, o do Lago Norte e o do Rio de Janeiro. Os grandes hospitais que foram feitos e saíram todos ali daquelas oficinas, né? Aqui a passarela, que foi a última versão, né, que ela estudou e que foi utilizada aqui. Nesse momento, mas já não existe mais, existe apenas uma passarela com esse aspecto, com esse detalhamento, que é ainda na Avenida Paralelo. Montagem desses elementos de velhice, montagem dos pisos, passarelas, também água massamada, e o detalhe aqui das formas da cobertura da passarela, né? Formas muito sofisticadas. Aqui, no caso, são elementos da pétala que formam o piso, né, das rótulas, onde se apoiam as treliças da passarela. Aqui na ferragem, aqui a peça pronta, né? Bom, e foram também feitos, como o professor Max também fez referência na sua exposição mais cedo, 8 TCUs. Nesse caso aqui, esse foi o primeiro TCU de Salvador, que deu origem, inclusive, como tipologia, em termos de estrutura, a vários outros, inclusive ao TRE, que nós vamos ver. Esse é o do Rio Grande do Norte, o de Alagoas, o de Sergipe, o do Piauí, o de Minas Gerais, aqui o do Espírito Santo e do Mato Grosso. O TRE foi o último. Na verdade, esses prédios anteriores foram feitos por convênio com o TCU próprio, é um convênio direto com o TCU, né? E essa obra daqui foi também um convênio feito com o TRE, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, né? Esse foi o último contrato em convênio, e a partir daí não havia mais obras para serem feitas pelo CTRS. O CTRS começou, então, a diminuir, né, a sua atuação,
demitindo, inclusive, parte da equipe, funcionários e tal. O TRE vai ter um conjunto de jardins internos, com sheds, e é muito, muito, muito boa a ambientação do TRE. Uma foto dele e da sua ampliação. Em 2008, foi projetado esse prédio como ampliação do TRE, essa aqui é uma maquete, né? E aqui também, a exemplo das plataformas em concreto, é uma plataforma também com o mesmo princípio, levantando o prédio do terreno, com pilares a cada 15 metros também da mesma forma, com alguns aspectos também, como as chegadas em uma laje atirantada, enfim, é esse elemento que nos referimos, né? Essas chegadas aqui, ligadas ao prédio principal com 2 passarelas. Essas em portes, então a gente vê aqui a passarela, o prédio antigo, o prédio novo, né, com a passarela. O Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat, esse instituto criado em 2009 e que vai desaparecer com a falta do Lelé em 2014. Né? O primeiro grande projeto e o primeiro contrato, na verdade, do TRE, do MPH, foi o TRT, né? Que contratou o Lelé para fazer o seu projeto, o Tribunal Regional do Trabalho, ligado ali próximo ao TRE, é um terreno próximo ao TRE. Na verdade, não foi feita, a obra não foi feita, o projeto foi todo ele detalhado, apenas essa torre foi feita e está sendo utilizada agora pelo TRE. É uma planta dos prédios, né, os prédios administrativos, do próprio tribunal, um aspecto da implantação, aqui também essa proposta de deixar o terreno livre, né, todo o prédio, ele fica, a comunicação dos prédios se dá por uma conjunto de passarelas ao nível da rua, né. Aí um aspecto aqui, em desenho técnico desse prédio, ele tem essa estrutura atirantada em cima, mas apoiada em mãos francesas na parte inferior. Aqui ainda da obra, uma imagem da obra, e imagens dessa imagens digitais, né? Do conjunto. E a gente vê a proposta do que seria essa passarela e a implantação dos prédios. Minha Casa Minha Vida é conhecido também a proposta em argamassa armada, foi, como o Haroldo falou mais cedo, com uma encomenda da presidente Dilma, ser feito assim com uma estrutura metálica e fechamentos em painéis de argamassa armada, uma estrutura que serviria para a obra e distribuição das peças, esse carrinho, né, esse torno inclinado, que seria para a distribuição também da obra, para apoio à obra, mas que depois vai ser utilizado pela comunidade. Então, aqui são o desenho da fabriqueta, que ficaria ali ao lado da encosta, imagens do projeto, outras plantas que possibilitam fazer a adequação do projeto a essa topografia assim, caprichosa, né, dessas áreas de Salvador. A parte superior dessas casas. E é isso. Uhum. Puxa, muito obrigada pela rapidez de fazer uma obra tão extensa, caber em 1h30 praticamente. Temos 5 minutos ainda para conversar. Alguém quiser fazer alguma pergunta? Senão eu vou cutucar um pedaço do Minho aqui. Minho, eu acho que a gente está aqui muito nessa frente de o que fazer para que a gente consiga preservar a obra do mestre. Você, diante de ter trabalhado tanto tempo
né, e ter visto essa dinâmica, o que você acha possível ser feito para que isso aconteça? A gente continuar a pesquisar a obra do Lelé, tudo bem, tem o Instituto, mas a gente conseguir fazer a preservação do que está aí construído. Anália, eu acho que essa questão, esses encontros que nós temos feito, nas aulas que nós fazemos, ou o grupo que nós criamos, né, com os nossos colegas, e gentilmente tem assim, trabalhado conosco, tem participado das nossas iniciativas. Né? Eu acho que a integração dos interesses das pessoas interessadas, não só aqui em Salvador, como em outras cidades onde nós temos obras de Lelé, mas é preciso também buscar apoio das instituições. Né? As instituições que possam, de alguma forma, se interessar em investir mesmo, gastar mesmo, né? Recursos para a manutenção dessas estruturas. Né? A gente aqui em Salvador, a gente, ultimamente, até vai aqui essa observação que a professora Célia já fez de manhã, sobre a DESAL. A DESAL herdou da FAEC todo o conhecimento, inclusive as formas, né, de passarelas, das escolas, e a gente está descobrindo agora que existem formas, e a gente está imaginando usar para fazer a recuperação desse prédio lá de arquitetura, que é um primeiro trabalho a ser feito, sabe? Uhum. É importante, o prédio está muito estragado, a gente fica até com receio, né, de que ele venha a ruir a qualquer momento, mas estamos procurando fazer o melhor. Né? Já temos um projeto, né? Fizemos um projeto, o professor Sérgio Eckermann vai falar sobre isso mais adiante, e, enfim, e a DESAL se comprometeu, inclusive, a dar esse apoio, a fazer, inclusive, a produção das peças que forem necessárias. Né? Mas isso Que aqui em boa Salvador. notícia. Mas isso aqui em Salvador. Uhum. A gente consegue, talvez, recuperar pelo menos 2 prédios dentro da universidade. Um deles já sofreu tanto que houve a quebra já de uma das vigas de cobertura, e quando acontece um fato desse, já é um alerta e as pessoas ficam receosas e tal. Mas temos ainda o prédio da arquitetura e o prédio de Belas Artes. São 2 exemplos. As escolas já não mais, enfim, perdemos essa oportunidade de fazer alguma ação. Né? Mas eu acho que só mesmo esse contato com as pessoas que estudam, que têm interesse, e podem ampliar essa rede, né? E para que se possa publicizar essas questões, né? E chamar atenção para a obra dessa importância, né? Esse volume de conhecimentos que não podem ficar esquecidos, né? Relegados à destruição, à demolição. Mas pelo menos temos alguma boa notícia. Foi muito bom saber que tem as formas. Sim. Eu acho que isso vai ser detalhado. É uma notícia que nós recebemos recentemente. O Sérgio comunicou a gente ontem que eles acharam, inclusive, uma peça de cobertura, uma forma de cobertura. Isso nos anima muito. Né? Então, chegamos assim, o desmanche, digamos assim, do CTRS deixou muita gente que trabalhava, muito oficial de trabalho mesmo, né? Sem emprego, mas com uma qualificação muito grande. Se a gente conseguisse recolher esse pessoal para, né, fazer, né? Seria preciosíssimo. Eu me lembro que a gente teve, num dos anos, a iniciativa, já tinha um instituto de fazer essas formações técnicas, né? Que eram cursos de formação de mão de obra. E lembra quando a gente fez ementa, fez tudo, saiu atrás de patrocínio. Acho que talvez esteja na hora de fazer de novo essa... Eu não tenho outro jeito, né? Nós não ganhamos na loteria, né?
Pois é, Então, temos que ir atrás, né, desses temos recursos. que ir atrás de patrocínio. Fábio, inclusive, está lembrando aqui que nós vamos completar uma peça no sábado, na Desal, a partir de uma forma lá. E eles vão disponibilizar, né, para o nosso uso, para a Uhum, nossa oficina, né? maravilha. Então, a, houve uma notícia que, no momento, nos deixou muito esperançosos, né, porque houve uma certa intenção da prefeitura de ocupar o CTRS, né? Então, isso seria uma possibilidade muito boa, né? Se a Desal, de repente, pudesse ocupar aquela fábrica do CTRS. Porque é uma estrutura, como a gente falou ali na conversa, na apresentação, é a última versão dessas fábricas, né? Que tem uma capacidade de produção muito grande, porque ali Lelé já fez a utilização de água quente através em princípio, com a utilização de caldeiras, né? Mas depois até com água quente produzida através de painéis solares, né? Uhum, Então, existe todo ali um conhecimento, né? sim. Que não pode ser perdido, né? Quer dizer, faz parte dessa pesquisa em cima da argamassa armada, né? E tem um longo percurso, um longo caminho. Raoni, o Raoni. Tem uma mãozinha levantada, Raoni, exatamente. Oi, sou eu. Boa tarde. Boa Ah, tarde, Raoni. uhum. Primeiro, muito obrigado pela conversa, né? A gente sempre fica muito impressionado com o trabalho de Lelé e essa vastidade, né? Existe uma pessoa que foi para vários campos e foi o melhor naquilo que fez, né? Então, a gente fica sempre muito tocado com isso, principalmente a gente que é estudante, né? E inspirado também, instigado. Eu vou pegar um pouco da pergunta da professora Anália, e como preservar a obra de Lelé, né? Eu acho que, na verdade, existe um poder enorme nas futuras gerações, né? Então, vocês estão plantando uma semente que, daqui a alguns anos, eu acredito que tenha um resultado. Pelo menos é isso que eu carrego comigo. E eu tenho agora outra pergunta, né? A gente passou por muitos cantos aqui, FAEC, Renurb, IBTH, né? E eu tenho muitas, assim, algumas questões relacionadas à última fase, assim, do Lelé, né? Os últimos anos de vida dele. Porque é muito falado sobre anteriormente, né? Em toda a questão, todo o desenvolvimento dele em relação à argamassa armada e tal, o aço também. Mas, e dessa última fase, entendeu? Eu tenho essas questões. Por exemplo, ele estava pensando em quê, né? Vocês que eram mais próximos dele, assim, ele estava pensando em que ele tinha alguma proposta de estudo, ele estava desenvolvendo alguma tecnologia nova que a gente não tem conhecimento, ou estava desenvolvendo um material novo para trabalhar na construção em relação a isso, né, a novos usos e tal, porque ele sempre se reinventa. Ele não, então a gente fica nessa questão, né? Essa é a dúvida que eu tenho, né? Eu também outra questão é que ele era próximo aos estudantes, assim, porque o Lelé, ele pelo menos a visão que passa é que ele poxa, ele é uma pessoa extremamente amável e simples, né? Ele sempre retorna ao simples, e talvez seja esse a grande essência dele, né? De sempre estar se reinventando. Então, eu queria saber se ele era próximo aos estudantes, assim, se os estudantes tinham acesso a ele, né? Enfim, essas coisas. Obrigado, gente. Obrigada, Roni. Olha, Raoni, primeiro, sim, o Lelé era muito próximo dos estudantes, os estudantes. Bom, o Lelé era uma pessoa muito exigente no trabalho, ele era assim, um profissional sério mesmo, era muito amigo, mas exigia dos amigos na verdade, tinha que entrar muito na linha, né? Mas era gentil, era uma pessoa que nos finais de semana, fazia música, né? E reunia a equipe e gostava de estar presente ali. E
quando do contato com os alunos, era também dessa forma. Ele perdia, assim, quer dizer, dedicava muito tempo em explicar todos aos estudantes. No CTIS, existia uma sala preparada para a aula, né? O nosso professor, Alberto Rafael Cordiviola, o Xango, que também foi nosso colega, professor da Universidade Federal da Bahia, né, nosso colega lá, e também trabalhou no IBTH, né? O Xango levava muitos estudantes dele para a aula de lá com o Lelé no CTRS. O Lelé ia muito também lá na faculdade fazer palestras, né? E fazer aquele curso de tecnologia que ele fazia também. Ele levou também algumas vezes lá. Então, ele tinha, sim, essa aproximação com jovens. Ele tinha na sua equipe pessoas novas. Eu entrei na equipe de Lelé recém-formado, né? Saí da escola em 79 e em 80 estava trabalhando com ele. E muitos outros profissionais se formaram, né? Foi outra escola. Assim como a professora Sheila também trabalhou no CTRS, naquela passarela que eu mostrei, né? Nós fizemos os detalhes daquela passarela, a professora Sheila se lembra disso, né? A professora Sheila é estudante ainda, né? Estagiando lá no CTRS. Então, era assim. Agora, você fala sobre tecnologia. Olha, Lelé, ele sempre estava atento às tecnologias, mas ele não mergulhava assim, de cabeça. Não era, né? A impressão que eu tinha era que Lelé ele pegava um técnico, um objeto, e ele espremia daquilo, ia espremendo até aquela coisa virar um bagaço, né? E sair dali uma solução simples, né? Mas, né, que fosse otimizada, né? Ele otimizava aquele material. Então, você vai ver esse processo em toda a obra dele. É por isso que você fala que tem um movimento, né? Ele vai passando de uma coisa para outra, mas ele não para enquanto ele não absorve todo o conhecimento daquele material, daquele sistema. Não sei se você for olhar com mais devagar, você vai ver, por exemplo, que entre a Renault e a FAEC, né? Aliás, poderíamos dizer assim, entre a Renault e a FAEC, ele vai a Abadiânia. Mas ele vai a Abadiânia já com a experiência da Renault em argamassa armada, porque a argamassa armada passa a ser fabricada em formas metálicas, em série, em processo industrial, a partir dele, a partir da experiência dele, né? Então, essa armada já conhecida na INUB, pelo contato com o professor Chil também, né? E vai para a Abadiânia fazer, então, o sistema de escolas. E ali ele vai experienciar outros elementos, outras possibilidades, né? A ponte, inclusive, que ele faz, né? Então, é isso. E ele aí, nesse momento, é que Haroldo, inclusive, fala sobre o interesse dele nas obras de interesse social, né, de cunho social. Eu acho que é nesse momento que ele se redireciona, a atuação dele profissional. O último prédio que ele vai fazer em estrutura de concreto pesado, né, estrutura de concreto pré-moldado, pré-fabricado, na verdade, são os dois, mas o último, na verdade, é a Central de Delegacias de Salvador. Você tinha a Estação da Lapa, que é de 79, e também a Central de Delegacias, que também é de 79. A partir daí, ele não vai fazer mais obras com essa finalidade, com essa escala, com aqueles elementos, com aquela tecnologia, né? Ele vai passar a se dedicar, então, aos prédios, né? Com estrutura metálica, inclusive a partir também de outras experiências. Por exemplo, ele faz a Associação Portuguesa em São Paulo, em Brasília, tem estrutura metálica também, mas já o forro é em argamassa armada, né? Então, quando ele vem para Salvador, na FAEC, as passarelas já são em aço, em estrutura metálica,
cobertura em argamassa armada e piso em argamassa armada. Então, ele começa já a mesclar essas duas tecnologias, né? Bom. Minho, tem mais uma pergunta, mas a gente está no adiantado da hora com as outras. Pois não. Tá, desculpa, Mariana. Nada. A gente passa a tua pergunta ao Minho, eu já anotei aqui, vou passar para ele por e-mail, tá certo? Mas muito obrigada, Minho, por essa aula bonita, esse esforço de transmitir tanta coisa em uma tarde, uma fria tarde curta. E queria agradecer mais uma vez a organização do Docomomo pelo evento, pela resistência e por manter esse grupo unido, que eu acho que agora é o que a gente vai precisar, muitíssimo saber os pares e o que o Raoni colocou, né, para que essa juventude consiga ter de onde tirar essa coisa que não nasceu com eles, nem nasceu com a gente. A prefabricação já vem se aperfeiçoando e a gente chegou a um ápice muito grande com o Lelé. Muito obrigada pelo convite, Minho, muito obrigada pela palestra, Sheila, pela organização, e vamos avante. Obrigado a todos, então, pela paciência aqui, pelas perguntas, pela participação. Obrigado. Toledo, obrigado, Toledo.